Web RBB de Itobi hoje tem a grata satisfação de falar sobre a expansão da cidade. E para falar sobre a expansão da cidade, o bairro União está completando 30 anos de existência. Isso daqui era um pasto abandonado e tinha 107 famílias com o grande sonho de ter uma casa própria, né? De poder ter a segurança de ter um lar, uma casa. E essa história é muito bonita, é uma história valorosa e eu tenho aqui a grata satisfação de receber a dona Tine, que foi a fundadora do bairro União, e também o seu João Neves, presidente fundador, né, da Associação do Sem Casa. Sejam bem-vindos à programação da Web RBB de Itobi. Obrigado pelo convite. Dona Tine, é sempre emocionante ouvir, contada direta, né, pela pessoa que foi lá e deu a primeira enxadada no terreno, que hoje é o bairro União. Como foi esse início dessa história? Olha, o início da história foi no sítio A Boa Terra, né? Que tinha uma várzea drenada, onde 67 famílias, na sua maioria trabalhadores rurais, né? Na época levava muitas vezes o nome de Boias Frias, né? Estamos falando de 40 anos atrás, né? Sim, sim. E plantavam lá seus mantimentos, né? Porque isso até hoje, nos meses de novembro, meados de novembro até meados de fevereiro, final de fevereiro, falta serviço, né? E aí era muito difícil, né? Principalmente nesses meses, faltavam alimentos, né? Para a família, né? E também, em caso de doença, não tinha muita segurança social, a maioria não tinha carteira assinada, etc. Né? Então, aí foi um projeto de que João também fez parte, né? Plantou lá, e a Associação dos Trabalhadores Rurais de Itobi, né? Olha que interessante. Isso. Lógico, como nem você não trabalhava na roça, mas se interessou em plantar também, né? Isso. Tinha reuniões mensais, fiz né? parte da diretoria lá também. Bem, Lá também. Então, o bairro União, ele não começou em Nasceu Itobi. lá. O bairro União nasceu no sítio A Boa Terra, que a dona Tine é a Associação fundadora. dos Trabalhadores Rurais. Nasceu lá. Isso. Então, a Associação dos Trabalhadores Rurais tinha reuniões mensais, né? E sabiam, né, muito uns dos outros, né? E sabiam dos sonhos que tinham, né? Então, ali nasciam os projetos do futuro. Para o Nessas futuro. reuniões. Então, um problema de uma garantia, né? Hoje se fala tanto de segurança alimentar. Então, a segurança alimentar, né, estava seguro. E então, mas qual era outro grande, problema, né? Desafio, né? Sim. E um sonho. Todos tínhamos sonho de ter uma casa própria e não conseguiam. Muitos não tinham, então, carteira assinada, não dava para entrar num programa oficial do governo, né? Sim. Outros a renda não dava mesmo, assim. É um direito básico do ser humano, né? De cada família ter a sua casa própria. Já está na Declaração Dos Direitos Humanos. Universais, Sim. né? Assim, A visão, né, para o futuro, né, de se garantir uma casa, de se garantir uma carteira assinada, que seria a aposentadoria lá na frente. Então, isso veio com o seu conhecimento, que veio para Itobi, a sua vontade de melhorar a vida das pessoas. Tinha essa vontade, né? De que todo mundo tem, né, Esse direito de ter uma existência, né, aqui na Terra. Né? E qual foi o primeiro passo aí nessa busca? Primeiro passo já foi, assim, falando primeiro já da minha vida foi o passo com meu marido, mais 2 casais, de começar um projeto no sítio A Boa Terra, né?
onde nos divulgamos quem é que estava interessado em ter um pedaço de terra. Sim. E a partir daí, unindo pessoas, e as reuniões eram muito valiosas, porque, né, além de falar sobre as coisas práticas, né, de produzir e de trocar experiências e de que lembrar, de conseguir trator, etc., se falava sobre a vida, né? Então, o primeiro passo, eu acho, sempre para iniciar alguma coisa, que tem que ter um grupo de pessoas que quer algo, né? Que sonha com algo. Sem sonho... Não existe. Sonho não que se torna realidade. Então, sonho que se sonha só é ilusão, né? Sonho que se sonha junto é sinal de solução. Então, fomos sonhar juntos, né? E começamos do nada, né? Do nada. Sim, isso foi interessante. Tinha realmente só o sonho, né? E estava claro, né, que a primeira coisa para conseguir era um terreno para construir as casas. Então, todo em mundo busca ficou, desse terreno, né? Onde vamos conseguir um terreno, né? E na época, então, era só pensando nas pessoas que estavam na Associação dos Trabalhadores Rurais. Na associação. Mas aí, o que aconteceu? Isso o João pode falar. Como que achamos o terreno? Como que foi esse do terreno? A intenção era fazer 107 casas, né? Era 100 casas, não deu 107. Eram 65 famílias, né, no projeto da Atrai, né? Mas tinha muito mais gente que precisava de casa, né? Sim. E, assim, nós tivemos um padre, Vitório, já bem idoso na época, mas que tinha uma preocupação social. E ele lembrou que a Igreja Católica tinha ganhado, muitos anos atrás, né, da família Pinheiros, né, uma doação de terreno para idosos e desamparados. Então, ele entendeu, essas famílias estão desamparadas, então essa terra pode ser destinada, né? Mas precisava da autorização do bispo, né, de São João da Boa Vista, para ser doado, né? Então, aquilo foi a primeira... Primeiro passo. Primeiro passo. Primeiro foi passo. encontrar o local. E esse local... E aí, para completar o grupo de sócios, a gente fez uma assembleia aqui no salão comunitário da igreja. Sim. Para completar, que as pessoas pudessem fazer inscrição para completar o grupo que está lá hoje. A gente abriu espaço para completar. E tinha critérios para isso, né? Critérios. Então, porque foram selecionados mesmo para não entrar pessoas que já tinham ou que tinham mais condições para realmente... Então, entrou assim, um bom número de pessoas que tinha só mulher e filhos, né? Então, que estavam sozinhos, então, né? Mesmo que tinha que trabalhar, já se tinha a visão, né, de que seria mutirão. Isso graças, de onde veio essa ideia do mutirão? Você lembra ainda de onde fomos? Então, a gente buscou experiência para fora também. São João da Boa Vista. Já existia um trabalho igual ao da... Mogi Guaçu. Sim. A gente foi lá visitar o mutirão deles. Sim. Então, para a gente ter uma luz... De como implantar o mesmo projeto aqui. Isso, implantar o mesmo projeto. E, por nossa sorte, nós tivemos duas pessoas em São João da Boa Vista muito especial. Diretor de obra, senhor Alencar, e assistente social, dona Ofélia. Foi o braço direito nosso também. Isso é muito importante. E o projeto foi só crescendo. Foi só crescendo, porque aí... Foi encontrando, né, incorporando pessoas. Isso, né, fomos incorporando, pessoas do bem, fomos trazendo. Trabalho.
Porque a gente não tinha experiência, a gente tinha vontade. E como deu início dessa e construção? sonhos de ter a casa. Então vamos buscar experiência. E a gente fez isso. Fizemos isso. Agora estamos falando só do lado bom, né? Isso, nós tivemos. Dificuldades. Depois vem os problemas. Nós tivemos ajuda aquele bairro de muita gente. Aqui em Tubi tinha muita gente boa. Nós tivemos ajuda dos países lá de fora, por Intermédio. organização que ela conhece lá. Tivemos ajuda. Os nossos 2 quartos da casa foi doação que recebemos dos países lá fora. Isso só pode falar os países que ajudou. Olha até onde foi parar o bairro União. Quais foram esses países? Quando a gente queria realmente construir uma casa digna, né? Porque as casas, muitos dos programas habitacionais do governo na época, e não sei como que está hoje em dia, mas eram de 21 metros quadrados, né? Que tinham apelido de pé de fora, né? De fora. É de fora. Porque Já diz tudo, não cabe todo mundo. Então, Não. era a cozinha, sala e quarto, né? Era uma coisa só, e o banheiro, né? Então, muito difícil, né? Então, a gente queria realmente casas dignas. E também o bispo doou o terreno sobre essas condições, de construir casas dignas e que tenham 2 quartos, pelo menos, né? Sim. Então, isso realmente... E ele determinou um prazo para nós, a igreja. 5 Sim. anos. 5 anos. Para estar as casas prontas, não voltava para a igreja. E aí vamos trabalhar. Aí é que vem, que Aí começou vem. as dificuldades, foi aí nesse início, aí é que vem a pedreira. Pedreira que caiu no nosso caminho. E quais foram essas pedras que foram precisas ser removidas? Que foram removidas porque Foram hoje o bairro está removidas aí. porque quando se fala em união, ninguém pode. Quando o povo é unido, jamais será vencido. Verdade, isso é uma verdade. E aí, Olha. primeiro, a dificuldade nossa, política, prefeito. Não ajudava em nada, só atrapalhava. Só dificultava as coisas. Só. Ameaçava a gente. E eu tive reunião com o meu assessor, com o Crídio, com ele na prefeitura, para que ele liberasse um documento para nós do bairro. Ele me ameaçou dentro do gabinete dele. Ele falou que o meu assessor não entrava. Eu falei, o teu capanga também não, então é eu e você. Ele me ofereceu casa para mim. Ô, larga da associação, vou dar uma casa para você. Falei, não, você está resolvendo só um problema meu. Eu tenho mais 100 famílias nas minhas costas. Não. E outra, eu estou fazendo uma obrigação que é tua, de dar moradia para o povo. E nós estamos fazendo isso. Mas nós, unidos, vencemos essa pedreira terrível aí. Sim. Mas demorou 5 anos por causa disso. Dele, senão... Eles atrasou 4 anos, por assim dizer. Atrasou. Pelo menos 3 anos e meio, Não liberou a só obra. porque não dependia de assinaturas dele. Só para ter um exemplo, a gente mandava ofício. E o prefeito tem 2 semanas para responder, né? Sim. E aí esperava 2 semanas e aí falava, olha, estava escrito ilustríssimo senhor prefeito, né? Mas tem que ser excelentíssimo senhor prefeito. Então tinha que mandar ofício de novo. De novo. Com excelentíssimo, esperava de novo 15 dias, aí vinha a resposta, olha, tem que ter 4 dedos entre o título, assim, né? Burocracia mesmo. Uma burocracia. Não que... só para, assim, torturar, né? Assim, Mas ele foi venceram. muito- Como? Mas venceram. Venceram a mas pedreira. isso, então não queria assinar de jeito nenhum. Aí no fim, né, teve uma assembleia muito marcante, né?
que ele, né, depois de anos, resolveu então assinar, e então aí nós já pensamos, aí tem coisa, né? Então pedimos para o bispo vir, né? Como que chama lá? O Alencar, que é diretor de obras da prefeitura de São João da Boa Vista. A pessoa que deu toda a energia, a rede de energia elétrica, o Eduardo Rocho Nobre, uma pessoa muito conhecida, né? Gente boa. Gente muito boa. Pessoal da Sabesp também, ganhamos da Sabesp. E aí, realmente, naquela noite, né, na Assembleia, o prefeito disse, bem, para assinar eu preciso causar 20 lotes, né? Me chamou para escolher quais 20. Eu nem sabia o que era calção, né? Pegar para ele, para prefeitura. Aí, por sorte, né, tinha então o diretor de obras Aguiar, né, que deu a resposta à altura para ele, de que não precisava, né? Sim. E aí ele ainda falou, não posso assinar porque quem garante, né, que vai ser feito a instalação da rede de energia elétrica, né, que o Eduardo Rocho Nobre, que era proprietário da energia elétrica na região, da usina. Aí ele estava presente, se levantou, né, e deu também a resposta à altura ao nosso prefeito ditador Hélio Navarro Magalhães, né? Hélio de Magalhães Navarro Filho. Gente, inesquecível pela maldade. E aí, depois dessa fase, como que chegaram, então, as primeiras casas? A levantar as primeiras casas no bairro? Aí já abriu a obra para construção. Aí já começou o trabalho. Mas tem toda uma... Tem toda uma sequência. Esses 4 anos, o que aconteceu antes de realmente começar a construção? Como as pessoas continuaram acreditando? Porque ficar acreditando 4 anos... Que já não acreditava mais, o tempo que foi... Não, teve muita gente que saiu. E por incrível que pareça, estão sem casa até hoje. Muitos estão sem casa até hoje. Saíram da associação e... Deixou a associação. Então, né, todos os blocos de cimento foram feitos pela própria associação, né? Lá no sítio. Nós ganhamos Lá no sítio? Ganhamos, né, uma máquina de fazer os blocos. E aí, lá no sítio imaginando, 107 casas foram feitas pelos próprios sócios. E nós tivemos um dono de olaria também que cedeu a olaria para nós para fazer tijolo para os alicerces. Seu Joaquim Esposa, pessoa que ajudou muito também. Foram 2 meses, né? 2 meses de fabricação de tijolo. Lá na olaria dele. Os associados, pessoas da associação iam para a olaria dele e construíam os próprios tijolo que... Para poder fazer os alicerces. Sim. E aí nós tivemos ajuda da Dedine, que doou caminhão para nós. Tivemos ajuda dos caminhoneiros daqui de Tubi, tratores. O que o prefeito não fazia, o povo fazia. Isso foi bonito. Tá vendo? Então, não foi só união entre as famílias, mas a união na cidade. Tubiense. Das pessoas que tinham condição de ajudar, ajudaram. Fazendeiro. Mandava, além do rapaz que ia ter casa, vinha já com um trator para ajudar. São Luís. Luiz Paulo. Foi outra pessoa super importante na nossa associação. Ele era o nosso engenheiro. Sim. Nosso engenheiro. A máquina dele trabalhou durante o ano inteirinho para nós. De graça. De graça, sem retorno nenhum. O Luiz Paulo, e eu falo, foi uma pessoa... Nós tivemos muita gente boa. Sim. Nós teve essa pessoa ruim. Mas o que nós tivemos de pessoas boas,
ajudando, É, demais, é, é. demais. Não, mas Foi muito bom. fora de Foi série. um fora de projeto que acho que tocou nas pessoas. Tocou e acreditaram. E acreditaram. Enquanto que teve sócio que não acreditou, mas teve pessoas de fora que acreditou e ajudou. E naquele Tá lá. momento, era possível visualizar que seria esse bairro que está hoje ali? Naquele momento era possível ver qual era a expectativa do que aconteceria no futuro? Esse bairro mesmo, né? Esse bairro Sim. mesmo. Sonhavam com ele e conseguiram É, projetar e realmente materializar, né, tudo que e foi. num lugar muito bonito também, né? Em cima de uma colina, né? Encostado na cidade mesmo. É. Porque tem muitas construção de casas populares lá longe, fora, né? Fora da cidade. Então, e aqui, né? Ali, Realmente, o nosso bairro lá, por que foi um bairro muito bem pensado. Isso foi feito maquete, foi diretoria, foi tudo bem pensado. Vamos pensar no lazer, vamos pensar numa praça, vamos pensar numa quadra para as crianças. Tanto A que o gente bairro pensa muito ele nas comporta crianças. tudo isso, né? Comporta. Tem a quadra, tem a E praça. não é só para o bairro União, serve outro bairro de cima, serve a capela, serve o loteamento. Hoje o Vitinho é o presidente, ele sabe disso, nós temos um barracão comunitário, que isso foi muito bem pensado. A gente tem que ter um barracão comunitário, que não serve só o nosso bairro, serve todos os bairros do bairro. Todos. É importante. Por isso é que o nome é União. União. O nome do bairro ficou Por União, isso. justamente pela união de itobienses que formaram Com aquele bairro. certeza. sim. O que o João não falou ainda nada sobre que trabalho que foi a própria construção, né? Que as pessoas trabalharam todos os domingos, sábado à tarde e 3 noites por semana, de 7 às 10, né? Então, durante um ano... Tinha o trabalho normal na lavoura e depois da lavoura ia para a construção dessas casas. Nossa, então, realmente... enfim, foi algo... Agora que se passaram 30 anos, né? Quando eu olho para tudo aquilo que aconteceu, né? Eu me emociono, eu mesmo não acredito quase que aquilo foi possível acontecer, e aconteceu. Então, aí eu vejo que a ação de Deus mesmo agindo, sabe? Foi muito amor, muito espírito de dedicação, muita dedicação. Nossa, nada de desânimo. A dona Tine veio da Holanda, né? Sim. Como veio para Itobi? Por que escolheu essa terra para trazer esses benefícios aqui para os itobienses? Eu vim com meus pais, né? Com 11 irmãos, né? Família de 11 irmãos. E eu tinha 11 anos na minha época, né? E foram anos muito difíceis, viemos para a Holanda. Então, eu experimentei um pouco o que é ter um certo grau de pobreza, que isso limita a vida das pessoas, né? E depois, graças a Deus, nós fomos progredindo, né? Nós sabíamos produzir flores, aquilo foi progredindo. E, né? Fiquei numa situação totalmente diferente, né? E aí eu pensava naqueles que ficaram para trás, né? Eu pude progredir, né? Sim. E aqueles que, né? Seria que precisava, assim, contribuir para que outras pessoas também pudessem melhorar de vida, né? Sim. E para todos ter, assim, uma vida uma digna. base de vida digna, isso. Já nos trabalhadores rurais, né, na Associação dos Trabalhadores Rurais, tinha aquela frase, uma vida digna com fartura, né? Então,
Então, isso levou a, né, casei, 3 filhas e meu marido e eu tínhamos o mesmo sonho, né, uma preocupação com a natureza e uma preocupação social. E isso nos fez mudar para Itubi. Primeiro pensávamos em mudar para o Nordeste, né, onde existia uma pobreza maior ainda, né. Mas aí nós resolvemos vir para cá, onde minha família tem propriedade, né, Fazenda Cachimbão, né, fica aqui perto. E começar um trabalho social e ambiental, né? Sim. É isso. E, logicamente, assim, nós viajamos, meu marido gosta muito de viajar, inclusive veio para o Brasil de Fusca, do Canadá até o Brasil. Do Canadá ao Brasil veio de Fusca. Fusca. Que viagem. Que viagem. Que viagem. Demorou meio ano. Meio ano para chegar no Fusca, mas chegou. Chegou. E aí nós fomos conhecer o interior do Brasil e vimos muitos exemplos de pessoas atuando em projetos sociais que nos influenciaram, né? Lógico, você é influenciada pelos exemplos de outras pessoas. Sim. Né? Então, aí nós pensamos que era a nossa vez, né? De fazer algo concreto. Né? Agora, completando os 30 anos, qual a sua mensagem? O que a senhora gostaria de falar, né, para toda Itubi, né, ou as pessoas que enfrentaram, que passaram por toda essa pedreira, né, que hoje tem esse bairro União? Qual a sua mensagem? Sim, de sonhar, de ter sonhos e a bairro da União é um grande exemplo que um sonho grande pode se tornar realidade desde que as pessoas se unem, né? E que frutifique o amor, a fraternidade. Isso é a chave para a realização de muitos sonhos. E espero que muitos sonhos venham ainda a se realizar em Itubi. Que lindo. Nossa isso. Querida cidade de Itubi. Seu João, para finalizar, né, o que o senhor gostaria de deixar de mensagem aos 30 anos de bairro União? Então, em primeiro lugar, né, o bairro União está fazendo 30 anos, ela não gosta que fale, que elogia ela, mas uma das pessoas responsáveis, o maior responsável está aqui. Abandonou as filhas para trabalhar com nós à noite. Largava as filhas, o marido lá e vinha. Ficava até 11 horas, meia-noite, porque a gente terminava o mutirão, tinha que preparar para o outro dia. Porque tinha um pessoal que trabalhava à noite, às vezes, na usina, por exemplo, vinha trabalhar de dia. Então você tinha que preparar o dia e para a próxima noite. E ela ficou durante esse ano, todo esse tempo aí. Nós viajávamos para fora, atrás de experiência, atrás de documento, tudo por conta dela, combustível. Nunca nós tivemos, falar assim, não, nós ajudou ela a pagar, não. Ela acreditava em nós, que ela queria o retorno nosso, que está ali. Está ali, mas a pessoa mais responsável por esses 30 anos, por ter acontecido aquilo lá, está aqui. É Tine. A grande responsável. Parabéns, porque né? Se não fosse ela tirar o pano da nossa frente, a gente tinha experiência. A gente não tinha experiência nenhuma disso aí. E eu também entrei sem experiência nenhuma. Eu fui adquirindo experiência com o tempo, com eles, participando de reuniões, buscando lá fora a experiência. Aí foi, como tanto quanto chegou, terminamos as casas, minha filha. Eu sentei na rua do Barracão nesse dia que estava entregando as casas. Eu falei, eu não acredito que eu venci essa. Eu não acredito. É tanta responsabilidade, é muita responsabilidade. Uma pessoa de 4 anos de escola só. Muito. Mas uma coisa eu tinha comigo, honestidade. E acreditar.
A pessoa tem que sonhar e acreditar no sonho. Sim. Eu imagino a emoção de entregar as chaves a essas famílias. Eu não acredito. Eu parei assim, falei, não acredito, mas estamos entregando as casas. Nós estamos fazendo essas famílias felizes. Fizemos o bairro pensando em todos, nas crianças, em projeto para os jovens. Está lá o campo, lá, ficou com o campo da prefeitura para ela terminar. Tem a quadra para eles. Eu vou lá, eu vejo as crianças brincando e falo, meu sonho foi realizado. Projeto. Essa é a Olhar das satisfação. crianças. Tem coisa para fazer no bairro? Tem. Uma das coisas que eu luto muito, é bom que registre aí, e eu já falei, e eu já pedi, eu quero que faça lombada nas ruas do bairro. Por quê? Ali tem muita criança, e tem pessoa que não respeita a velocidade. Não respeita, põe a vida das crianças em risco. Isso eu pedi, era bom o Vitinho, vereador, era bom que eu estivesse aqui, que esse projeto seja feito ainda, nesse mandato, para proteger a vida das crianças. Eles brincam, a criança não tem noção de perigo, eles saem para a rua, eles jogam bola, jogam vôlei. Que beleza que estão brincando na rua, Não né? é? Brincando. Hoje É raro os lugares onde isso Outros ainda lugares. acontece. É. Então, Que aqui ainda é possível, né? Que a É. criança brinque na rua. com certeza, com certeza. E ali, graças a Deus, nós não tivemos nenhum problema de furto. A coisa mais difícil aí é briga no bairro, porque é um povo que trabalhou junto, se conheceu. Sim. Eu tenho Uniu, eles, teve eu tenho união. eles, todos, como da família, como meus irmãos. Tem. Se eu falar para você que tem pessoa lá que não gosta da gente, tem. Porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Sim. Mas a maioria gosta de nós. A maioria cidade, gosta de né? nós. A cidade agradece, né? A esse passo importante que foi dado para a sociedade, né? Para aquelas famílias, né? Algo mais que a senhora gostaria de falar sobre o bairro União? Eu estou muito feliz, né, com a atual diretoria, pessoas, né, que têm, e voluntários que, né, que estão se envolvendo, e quanto mais, melhor, né? Porque às vezes as pessoas esquecem que aquilo que eu faço para o todo beneficia também a mim e a minha família, né? Então, tudo que se faz pela cidade reflete para a gente mesmo e para É uma as das famílias. leis do universo, né? É. Quando toda a humanidade entender que não são só as leis humanas, né? Que o universo tem leis, vai ser uma comunhão e vai ser muito bom para todo mundo. É. Então, parabéns, né, por essa iniciativa que deu certo. Parabéns por 30 anos, né, do bairro União. Parabéns às famílias, né, que foram beneficiadas. É uma gratidão, né, que nós, como Somos, itobiense, juntos. temos por essa iniciativa. Juntos, lutemos juntos, lutemos de mãos dadas para uma sociedade igualada, onde não há mais pobreza, todos repartem a riqueza sem deserdado, privilegiados, irmãos.